Apocalipse capítulo 5, nós vamos dar continuidade ao nossos estudos no livro de Apocalipse. Estamos chegando no capítulo número 5, nós não vamos esgotá-lo hoje, vamos meditar somente nos 5 primeiros versículos desse 5º capítulo. No entanto, eu quero convidar a igreja a ler por completo esses 14 versículos do capítulo 5. 14 versículos do capítulo 5. Vamos ler? Eu estou com a nova Almeida atualizada. Eu não sei se André vai poder colocar. Do 1 ao 14, por favor. Apocalipse capítulo 5, do 1 ao 14. Vou ler esse texto. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 4. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Acho que é o mesmo, não é isso? Ok. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, vamos ler juntos essa parte? Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Podemos ler juntos também, até o 14. Proclamando com voz forte: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Versículo 14. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém, meus irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Nós nos juntamos, ó Pai, aos seres viventes, aos 24 anciãos. Queremos dizer nessa manhã que o Senhor é digno, o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e poder. Meu Deus, que o Senhor continue a nos abençoar nesse estudo de Apocalipse, Pai. Em nome de Jesus, para que entendamos mais sobre a redenção e amemos mais o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, chegamos ao 5º capítulo e, de certa forma, a cena ainda é a mesma, com nuances diferentes, porque quando nós chegamos no início do capítulo 4, após as cartas enviadas às igrejas serem descritas, o versículo 1 do capítulo 4 diz que João, o autor dessa carta, aquele que recebeu essa revelação, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. Então, a partir de então, João está relatando aquilo que ele viu no céu. E no capítulo 4, ele vai ter essa visão do trono de Deus. E o que é que há no trono de Deus? Nós não poderíamos esperar algo diferente senão adoração. Há um trono central, onde o Senhor, que ainda não fora descrito na sua inteireza, mas apenas como pedra de sardônio, né? A sua santidade tem sido revelada. Ele está ocupando esse trono. Talvez você esteja lembrando que no último domingo eu falei sobre essa questão do trono estar ocupado. Deus, que é o Rei do Universo, Ele está ocupado no trono e Ele reina. E nós podemos ver que há círculos ao redor do trono, há adoração, há 24 anciãos, há 4 seres viventes, há um mar de vidro, né? Mostrando que é como se fosse ali. Quando o povo de Israel foi liberto, sempre existia um mar a ser atravessado, né? E quando o povo de Israel foi liberto, em Apocalipse mostra a salvação final, quando o povo também alcança a redenção, e agora nós podemos pisar sobre o rio de vidro, né? Nós temos acesso ao trono de Deus, assim nós temos essa certeza. Então, a adoração dos 24 anciãos que simbolizam aqui a igreja de Cristo. Toda igreja de Cristo espalhada. Nós podemos pensar na simbologia dos 12 patriarcas no Antigo Testamento, dos 12 apóstolos no Novo Testamento, que ali simbolizam a inteireza da igreja, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, porque afinal de contas é uma igreja só, porque Paulo, quando vai falar sobre a igreja em Gálatas, ele vai chamar a igreja de Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Então, eis aqui a igreja diante do trono do Senhor, vendo esse Deus vivo, celebrando esse Deus vivo, e também os 4 seres viventes que simbolizam assim toda a criação também, num ato de adoração. Toda a criação adoram ao Senhor que vive. E o próprio capítulo 5 vai falar dessa adoração completa, tanto da igreja triunfante, redimida, e dos seres viventes que simbolizam aqui toda a criação, animais, por exemplo, no versículo 8 do capítulo 4, dizem assim: os 4 seres viventes, tendo cada um deles, e aí vai fazer a descrição, e ele vai dizer que eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. No capítulo 5 não é diferente, a gente vai ver exaltação, celebração, adoração, exultação diante daquele que está assentado no trono. É uma igreja triunfante, uma igreja que triunfa, uma igreja que canta, uma igreja que celebra a vitória de Deus. Mas não pense somente que essa adoração está resguardada somente à igreja no céu. Na verdade, a igreja na terra, ela vive essa antecipação do triunfo final, cantando na terra pela esperança de que ela já é vencedora no céu. Então, nós já temos motivos para cantar, nós já temos motivos para celebrar ao Rei que vive. A partir do capítulo 5, essa cena ela continua e mostra a exaltação do Senhor, e essa cena aqui, ela começa no capítulo 4 e ela vai se findar lá no capítulo de número 7, é uma cena só, mostrando aqui o triunfo desse rei, a entronização do rei, e vai mostrar, não somente descrever esse rei entronizado, mas mostrar as razões porque ele foi entronizado, né? O motivo pelo qual ele foi entronizado é a razão da nossa fé, a razão desse rei aqui está reinando. Então, meus irmãos, vamos ver passo a passo aqui. Primeiro, esse texto ele vai falar sobre um livro,
E é muito marcante, né? Leandro Lima, como nós temos seguido a sua lição, ele vai intitular aqui o livro selado com 7 selos. Olha o que diz aí. João, ele vê na mão direita daquele que estava sentado no trono. Perceba que o Deus Todo-Poderoso, aqui ele vai sendo descrito passo a passo. Não é? Se no capítulo 4 há uma certa descrição do Senhor Deus, aqui há outra descrição. No capítulo 4 diz que o que estava sentado, versículo 3 capítulo 4, era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. Então essa é a única descrição aqui no capítulo 4. No capítulo 5 vai mostrar essa mão direita. João está vendo aqui na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, e ele estava selado com 7 selos. E aqui a gente pode pensar aqui numa figura de um pergaminho, não é? Esse pergaminho que era enrolado, feito de couro, alguns entendem isso como um papiro. O fato é que era sempre difícil que esses tivessem sido escritos por dentro e por fora. Mas aqui é como se traz a ideia de uma revelação geral. Tudo que deveria ter sido escrito está escrito aqui nesse rolo. E quem tem o poder, quem está com esse livro na mão direita, é o próprio Deus. Eita, mão direita. Toda vez que eu penso na mão direita de Deus, Atos capítulo 2, versículo 33, diz que Jesus Cristo foi ressuscitado pela mão direita de Deus. A destra do Senhor é forte, né? Então isso simboliza a força do Senhor. Ele que tem o domínio nessa sua mão direita. Então aqui, esse Deus, ele está com esse rolo. A figura aqui remete ao tempo, né, do primeiro século, onde os testamentos romanos eles eram escritos dessa forma, tendo sido escritos, enrolados, e eles eram selados. Eles eram selados para que eles não fossem violados, para que fossem preservada a sua veracidade. Então eles eram selados, aquele que estava, o dono do testamento, mais 6 testemunhas selavam, né, esse rolo. Então por isso aqui está dizendo que tem 7 selos, escrito por dentro e por fora, e geralmente para que se tivesse uma ideia do que estava escrito ali, por fora tinha um resumo do conteúdo que estava dentro. Não difere muito da gente hoje, né? Geralmente um sumário, um índice, né? A gente consegue perceber o que é que está, um resumo ali do conteúdo, para que ninguém precisasse abrir para ver, para violar aquele documento. Então era uma coisa de extrema importância, um testamento, e era necessário que alguém de confiança, depois da morte do testador, pudesse abrir esse selo, não somente para revelar o conteúdo, mas para executar aquilo que o testamento estava apontando. Essa autoridade. O que é que João vê? Justamente esse livro, no grego é o biblion, né? Justamente vai trazer essa ideia de Bíblia. No Antigo Testamento, vocês devem entender que toda a revelação do Novo Testamento, ela tem uma base no Antigo Testamento, e Apocalipse está recheada de visões e de complementos da execução daquilo que já é apontado no Antigo Testamento. É o cumprimento da revelação que já está no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento a gente vai ouvir falar sobre esse livro, né? Por exemplo, o capítulo 4 e esses capítulos, eles nos fazem lembrar de maneira muito clara Ezequiel capítulo 2, Daniel capítulo 12. Nós também vimos um pouco sobre Isaías, mas Ezequiel e Daniel vão nos trazer essa ideia. Abre comigo Ezequiel, para você dar uma olhada. Ezequiel capítulo 2. Esse negócio de dar uma olhada parece um negócio bem sem compromisso, né? Tá, passa o olho aqui. Mas vamos ver a base dessa revelação aqui. Daniel capítulo número 2. Nos versos 9 Ezequiel 2, deixa-me chegar, pronto, 9 e 10.
Esse é um rolo, né, um livro que, na visão que Ezequiel tem, a esse mandamento para que ele comesse esse livro, só para que você entenda um pouco melhor. Olha a partir do verso 8, fica melhor a explicação. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente aqui significa o povo de Israel em rebeldia. Abra a boca e como o que eu vou lhe dar. Então olhei e eis que certa mão, olha a semelhança, está vendo? Eis que certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritos lamentações, gemidos e ais. Então, um dos significados aqui desse livro é justamente para mostrar a questão do juízo de Deus. O juízo de Deus que estava representado nesse rolo. Aquilo que ele tinha preparado de juízo, não só para o povo incrédulo dentro do povo de Israel, mas para todas as nações. Então, o conteúdo é muito pesado desse livro. Para complementar também, Daniel 12, ele também vê esse rolo, esse livro, e esse livro está selado. Daniel vai trazer essa ideia no versículo 9 do capítulo 12. E vai dizer assim, ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. É somente esse. Esse livro está selado, está fechado. E o cumprimento, né, dele vai ser revelado no fim. Então aqui a gente pode ver que em Apocalipse há um cumprimento de todas as profecias desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento, que agora culminam nesse desenrolar último, nesse desenrolar final, nesse último ato, nessa última cena. Eis que está tudo assim compactado e não está nada fora do lugar aqui. É o cumprimento das profecias aqui do Antigo Testamento. Deixa eu ver se passa aqui. Pronto. De maneira geral, a gente pode pensar o seguinte, que o conceito do livro no Antigo Testamento aponta para a revelação dos propósitos de Deus para seu povo e para o mundo como um todo, sua vontade, misericórdia e ira. Então, nesse livro está revelado aqui a vontade de Deus para o mundo, seja para o seu povo, com misericórdia, com graça, seja para o mundo inteiro, através da sua ira. O livro mostra desde os eventos relacionados à primeira vinda de Cristo até a sua consumação, até o seu propósito final. Isso nos faz pensar uma coisa muito interessante. Vou voltar aqui para Apocalipse, né? Como aplicação, a gente pode pensar esse livro que está na mão direita de Deus. Se domingo passado, quando nós falamos da soberania de Deus, nós vimos aqui a imagem de um Deus assentado no trono, a gente vê a soberania e o domínio de Deus pelo fato deles ter o livro em suas mãos. Ou seja, mostrando, irmãos, que a história, ela não é uma história cíclica, mas ela tem um propósito final. Ela alcançará uma consumação. Imagine só, se em 2000 anos de história, mas a gente pegar, né, 10 mil anos de história, já sabemos, e tantos relatos, e tantas coisas, imagine só se a história ela somente está dando voltas, isso é exaustivo para a gente, porque o próprio ser humano, ele entende que a vida segue um curso, uma consumação, um propósito, a nossa própria história da nossa vida, ela segue isso, não é? A gente nunca entende que a história está dando volta somente. Tem como é o nome daquele termo? Quando a gente tem a impressão de que alguma coisa, déjà vu, né? Déjà vu, né? A gente tem déjà vus durante a vida, eu acho que isso já aconteceu, mas nós sabemos que
a vida está seguindo um curso, ela caminha para um propósito final. Seria tão exaustivo pensar nessa história que é cíclica. Jesus voltaria de novo, como alguns escatológicos aí entendem que Jesus vai voltar ainda, os judeus esperam. Nós já sabemos que essa parte da história já teve o seu cumprimento. Nós teremos outras grandes guerras, nós teremos outras invenções, mas no final das contas, a vida não vai sair do lugar, o mundo não vai sair do lugar, não. A vida segue um curso, segue um propósito. E quem nos dá a garantia disso? Aquele que tem um livro em suas mãos. O próprio Deus que tem esse livro em suas mãos, na sua mão direita, na sua mão forte, né? Não dizendo que a mão esquerda do Senhor Deus é fraca, mas uma simbologia, no hebraísmo a gente pode entender assim, né? A sua mão direita é a sua mão forte, é a sua mão que executa, é a sua mão, né, que lança a flecha. Então, Deus é um Deus que tem o curso da história em suas mãos. Isso pode trazer alguma tranquilidade para você nesse ano 2021? Pode? Para mim pode. Curso da história que está nas mãos de Deus e que cumprirá cada um dos seus propósitos. Os homens embaixo, né, o salmista vai relatar, eles olham para o céu dizendo, não há Deus no céu, porque ele sabe se existir um Deus no céu, ele tem domínio, e que a história está em suas mãos. Por isso eles podem atirar pedras, argumentos, flechas, impropérios, mas Deus tem a história do curso em suas mãos. E o homem pode construir todas as torres de Babel, mas ele nunca vai poder arrancar a história das mãos de Deus. Inclusive, essa é uma forma moderna de interpretação, né? Diz que é uma corrente, né, de interpretação literária, né? Dizendo assim, que na verdade, nós podemos dar o nosso próprio significado à história. E que nós temos a caneta em nossas mãos, e a gente cala, silencia o autor, e nós podemos descrever a história e fazer a história da nossa própria forma. Isso, inclusive, acontece em muitos, não somente seriados, essas séries mais famosas, né? Onde há uma interação, né, entre os leitores, entre aqueles que acompanham, e certas cenas podem até ser ditas e formuladas pelos fãs dessas séries, né? Com Deus não existe isso, não é uma história compartilhada, mas é uma história de um autor só. Deus que é soberano, Ele executará a sua história, apesar, e por isso é importante nós olharmos para além deste mundo. Parece que a igreja está derrotada, parece que as leis que são implementadas apontam para uma derrocada do cristianismo, por exemplo, mas não. A história está nas mãos do Senhor Deus. Isso deve trazer paz ao seu coração. Por isso, George Led, é um autor que eu gosto muito, ele diz o seguinte: toda a história da humanidade está na mão de Deus. Pode-se achar um quadro mais simples e sublime da soberania total de Deus sobre a história do que esse rolo em sua mão? Não importa a força do mal, diz Led, não importa a ferocidade com que os poderes satânicos perseguem o povo de Deus na terra, a história ainda está nas mãos de Deus. E ponto final. O ponto final foi um acréscimo aqui meu, viu? Vamos para a segunda parte que diz assim. Uma última observação importante a gente ressaltar, que esse livro se encontra selado e mostra que o cumprimento dessas coisas não poderiam acontecer de forma automática, mas algo precisava acontecer para que fossem cumpridas essas palavras. Está selado. Alguma coisa precisa acontecer. Isso é importante para o ápice dessa narrativa aqui, dessa descrição, não é? Segundo ponto aqui da nossa lição: ninguém é digno de abrir o livro. Há um livro, esse livro está na mão direita de Deus, e João ele percebe isso. E dos versos 2 a 4 diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos?
Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A descrição aqui mostra que João, ele escuta um anjo, e esse anjo ele proclama com grande voz, nos céus, na terra e debaixo da terra, procurando alguém que fosse digno de abrir o livro e de revelar o seu conteúdo. Mas lembre, não é só revelação. Qual é o segundo aspecto? Execução. Não apenas revelar, mas executar. Quem é digno de fazer isso? Será que entre os seres celestiais nós poderemos encontrar alguém? E pense que entre os anjos há uma pureza, não é? Os anjos que não caíram, não é? É uma pureza. Então, o ponto aqui não é só ser puro, tem que haver uma dignidade a mais. Não há no céu ninguém digno. E eu penso nessa dignidade pelo fato também desse livro estar nas mãos direitas na mão direita de Deus. Quem ousa se aproximar desse Deus? Se os anjos, eles estão próximo do trono, mas eles estão no seu devido lugar demarcado, entende? Né? Então cada um está no seu devido lugar. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, eles estão adorando, mas estão no seu lugar. Mas é necessário que alguém se aproxime desse Deus poderoso e pegue da sua mão esse livro, esse rolo, e abra e execute. No céu não foi encontrado ninguém entre os anjos, nem Miguel, nem Gabriel. E na terra? Também não. Entre os pecadores não foi achado ninguém digno. Será João, o último dos apóstolos, o apóstolo do amor? Não, João não. Debaixo da terra, entre demônios ou entre os mortos, ninguém foi achado. O anjo está gritando: quem é digno? Quem é digno? Ninguém. Isso traz uma angústia ao coração do apóstolo, de choro. Ele chora. Não há ninguém. E por isso, quando João relata isso, é muito interessante, porque ele dizia assim: eu não chorava normal, eu chorava muito. Eu chorava muito, de maneira copiosa, sem consolo. Porque se não há ninguém digno de abrir, de desatar os selos e de colocar essa história, de executar essa história, de levar a cabo todos os planos de Deus, quanto à evangelização do mundo, quanto à vitória da igreja, quanto ao juízo contra a impiedade, nós estamos perdidos, meus irmãos. Não é somente um enredo. Qualquer grande autor, por maior e mais bela que seja a obra, aquilo não vai tomar vida senão no meio de ficção, por meio de ficção, de uma encenação somente. Nessa história divina, é necessário que alguém execute. Estaríamos perdidos. E olha, veja que significado isso tem para nós. Nós temos a palavra de Deus diante dos nossos olhos e perto do nosso coração. E nós vivemos nessa expectativa desse cumprimento. Porque, afinal de contas, é uma palavra que tem encontrado o seu cumprimento ao longo dos séculos, da história. Né? Imagine só, se nós tivéssemos aqui a falta de fé, entendendo que essa palavra não iria se cumprir. A Bíblia iria para as prateleiras das metas narrativas somente, da literatura, mas seria um livro morto. Era uma história morta. Apenas como Sproul, eu me lembro certa vez ele falando da decadência do estudo da palavra de Deus, não é? Do cristianismo. Havia uma cadeira da religião, e depois
a Bíblia foi levada ou desceu para a história das religiões. Então a Bíblia deixou de ser o grande livro e apenas se tornou um material de pesquisa, igual a Torá ou livros sagrados de outras religiões. Não é. O choro de João aqui tem um motivo e tem uma razão. Só de pensar que a história de Deus não se cumpriria, ou que não irá se cumprir, isso traz tristeza ao nosso coração e angústia. Todavia, esse choro dura pouco. Esse choro dura pouco. Antes da gente passar para esse último ponto, eu queria perguntar para vocês essa manhã. Vocês creem que a palavra de Deus tem se cumprido? Talvez seja a parte mais fácil. Durante o ano, alguns domingos do ano passado, nós falamos sobre a escatologia, o último sermão de Jesus Cristo, e vimos os sinais que acompanhariam, antecederiam a vinda de Jesus. Mas vocês creem que a palavra de Deus se cumprirá? Eu creio. Rigorosamente. Nenhum tio, nenhum ponto, nenhuma vírgula escrita pelo grande autor deixará de ser cumprida. Eu creio, nós devemos crer, que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para sempre. Irmãos, esse é o clamor de João. Ele chora. Ninguém é digno de pegar esse livro, nem de olhar, né? O texto vai dizer de maneira clara e chocante também, de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aí no versículo 5, a gente vai para essa última parte, nosso estudo é bem breve hoje. Ele venceu para abrir o livro. Quem venceu? Você já sabe quem é o vencedor, né? Cristo Jesus. Havia uma imagem antiga e uma certa distorção teológica, né? Que pensava haver um grande conflito entre Deus e o diabo, né? E a gente imaginava Deus e o diabo se esmurrando, um esmurrando o outro, para ver quem prevaleceria no final. Mas o Senhor já é o vencedor. Apocalipse já está mostrando aqui, antecipando o fim. É o grande spoiler, mas é um spoiler que não traz tristeza para a gente, mas traz regozijo, alegria. Já tem um vencedor, acabou-se. A gente vai só cumprindo essa história, mas nós já triunfamos juntamente com Cristo. 5:5, Apocalipse 5:5 diz assim: todavia, aí toda vez eu destaco para vocês, tanto tem essas expressões, todavia, contudo, tem algo bom para acontecer, há uma virada na história, né? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu nem precisava explicar isso aqui, né? Dá vontade de chamar a Neto para a gente cantar e ficar adorando aqui. Gente, Cristo vencedor aqui. Um ancião vendo aquele choro de João, de maneira copiosa. Ele vem, se aproxima um dos anciãos. Vocês sabem o que é que significa? Os anciãos, dentre os 24 anciãos, está simbolizado o que aqui há? A igreja, certo? Lembra lá dos 12, eu comecei falando aqui dos 12 patriarcas, igreja do Antigo Testamento, 12 apóstolos, igreja do Novo Testamento. Então, quando você vê aqui essa expressão ancião, você se lembra que é a igreja representada no céu, a igreja celestial. O ancião vem, se aproxima de João, e ele diz: não chores, não chores. Há um motivo aqui, há um secar de lágrimas gracioso para a gente aqui. Eu comecei a falar, segurei para terminar agora a minha fala, quando eu disse que o choro dura pouco. O choro da igreja dura pouco, né? Paulo vai dizer que todas as aflições que a igreja passa nessa terra são breves e
e momentâneas, se comparada ao quê? Ao consolo que a igreja tem, e ao consolo que a igreja terá. Aqui ainda há lágrimas de João, mas o livro, o que prevalece no livro de Apocalipse, através mesmo do sofrimento que a igreja vai passar, e a gente vai ver no decorrer dessas aulas aqui, né, o sofrimento, o anticristo, a perseguição, o cenário da igreja, mas o que prevalece é a alegria da vitória em Cristo Jesus. O ancião se aproxima e diz: não chore, e tem uma razão, e não é aquele choro assim sem consolo, né? Muitas vezes a gente diz para alguém: não chore, mas não tem argumento para dizer por que não chorar. Alguém que está sofrendo, alguém que está de luta, alguém que está angustiado, você só pode dizer: não chore não. Mas aqui há uma razão, e essa é a razão da alegria de João, do choro que se transforma em alegria, e deve ser a razão da nossa alegria, da nossa esperança. Por quê? Porque vai começar a descrever aqui: eis que o leão da tribo de Judá venceu. Leão da tribo de Judá. Essa expressão leão, né, ela nos remete a Gênesis 39, quando Judá abençoa os seus 12 filhos. E aí ele dá, eu disse Judá abençoa, não foi não, quando Jacó abençoa os seus 12 filhos. Então, quando Jacó abençoa os seus 12 filhos, ele dá primazia a Judá, e chama na ocasião Judá de leãozinho, e a liderança está com Judá. E essa expressão aqui, trazida para o Senhor Jesus Cristo, justamente tem a sua origem, sua raiz, justamente na tribo de Judá. Ele é o leão dessa tribo. Mas aí vai falar de uma família específica agora, não somente de uma tribo. Quando vai dizer assim que ele é o quê? A raiz de Davi. Uma família específica dentro de uma tribo. A raiz de Davi. E no Antigo Testamento, a gente vai ver isso. Sabe aonde? Essa descendência messiânica, judaica, tem sua origem também lá em Isaías 11. Dá uma olhada nesse texto. E quando eu disser dá uma olhada, assim, é uma olhada assim com fé, com esperança, tá bom? Isaías 11. Isaías capítulo 11, versículos 10 e 11. Está falando do reinado do Messias, né? Aí diz aqui, no verso 10 e 11: naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos, as nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, Etiópia, Elão, de Sinar, Ramate e das terras do mar. Veja que aqui ele está falando dessa raiz de Jessé. E essa raiz de Jessé, ela seria preservada, e através dessa raiz viria o Messias, o Salvador. Há uma preservação aqui justamente porque, se a gente pensar nessa raiz, nessa descendência de Davi, 5 séculos antes de Cristo, ela já tinha sido chegada ao final do reinado, né? Da monarquia. Mas aqui é uma esperança, há uma raiz que brotará. E Isaías 53 vai mostrar isso de novo, quando ele vai dizer assim, ó: porque foi subindo, está falando do servo sofredor, viu aqui? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Jesus, né, tá mostrando aqui que Jesus vem como de uma raiz de uma terra seca. Por que uma terra seca? Porque o povo de Deus, a descendência de Davi, iria ruir por causa da sua incredulidade, da sua idolatria e por causa do pecado. Mas essa raiz de Davi vai florescer como o cumprimento das antigas promessas divinas de libertação e restauração. Por isso, em Apocalipse, a gente vai ouvir dizer agora que esse cordeiro, eita, spoiler, esse leão
Cordeiro vai ser daqui a pouco, não vai ser no verso 6 que a gente só vai ver no próximo domingo. Mas vamos ver. Por isso está dizendo aqui, ele é a raiz de Davi. Isso mostra, sabe o que, irmãos? A legitimidade de Cristo. Ele não era qualquer um. Ele era da raiz de Davi. Por isso não podia ser um anjo, né? Não podia ser um descendente humano, nem um demônio, nem um morto, mas aquele que é da descendência de Davi, o renovo, a raiz de Davi, a raiz de Jessé. Esse é Jesus Cristo. Ele tinha que cumprir todas as credenciais. Lembram? Quando eu falei do testamento, tinha que se encontrar alguém que fosse digno de abrir, para revelar e para executar. Então aqui Jesus Cristo, ele não cai como um personagem novo numa história antiga, mas como aquele que é protagonista de toda a história, Jesus Cristo. Outra figura aqui, que nos mostra essa primazia de Jesus, essa sua autoridade, é justamente essa. Ele como leão, ele como raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E aqui vem um consolo para João, como eu falei para vocês. Ele não vai vencer, não é uma batalha escatológica que a gente vai ficar torcendo aqui da terra para ver o que é que vai acontecer no céu. Exato. Não é aquela torcida, vamos ver o que é que acontece aí, não. Para João e para a igreja do Senhor na terra, o que nos consola é saber que Jesus já venceu. Jesus já venceu. Jesus já venceu. Esse é o grande conforto que João recebe da parte do ancião. E agora sim, ele pode abrir os selos. Desatado os selos, vai encontrar seu cumprimento. A gente vai ver isso melhor nos capítulos 6 e no capítulo 7, mas fica o início dessa narrativa dos selos aqui. Tá bom, meus irmãos? Eis aqui que nós precisávamos ver e ouvir nessa manhã. Há uma história que tem a sua primazia e a sua execução nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que você saia daqui com essa tranquilidade para o ano de 2021. Deus, ele é o Senhor da história. Esse Deus santo, e a verdade de que nós precisamos chorar até que a palavra de Deus seja cumprida, esse é o nosso anseio, esse deve ser o nosso desejo, não que a nossa agenda pessoal seja cumprida, não os nossos propósitos, não os nossos projetos, não há pecado nenhum nisso, mas isso é só, eu gostei muito do que o pastor Flauber falou de uma citação do John Piper, dizendo que toda história do mundo é como uma notinha de rodapé na história de Deus. Então, todos os nossos projetos, botem assim como uma notinha de rodapé dentro dessa grande história. E o nosso coração deseja que o cumprimento pleno, a consumação de todas as coisas aconteça. Porque a alegria do cristão repousa no fato de Jesus Cristo já ter vencido. E pela esperança do cumprimento que seguirá, da consumação que aguarda todas as coisas. E nessa consumação, o Senhor Jesus Cristo enxugará não somente as lágrimas de João, mas enxugará as lágrimas de todo aquele que chora. Ele secará todas as nossas lágrimas. Nós temos um Cristo que venceu, como cumprimento, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, ele que é o leão da tribo de Judá, tem todo o poder em suas mãos. Amém, meus irmãos? Vamos cantar um hino a esse Deus Todo-Poderoso, que é bendito para todo sempre.